olhos e ouvidos abertos. Como precisamos, como necessitamos ter olhos abertos e ouvidos abertos para ouvir, para ver tudo aquilo que Deus quer nos mostrar, a realidade, a verdadeira situação. O texto de hoje, na revelação que Deus vai dando ao seu servo, esta revelação vai se ampliando. A revelação de Deus é progressiva. E convido a abrir comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 11, que diz: E olhei, e vi, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. Era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que nele há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Olhos e ouvidos abertos. Esse texto me fez lembrar a realidade que estava enfrentando o profeta Eliseu e o seu auxiliar, o menino que caminhava com ele. De repente, ele desce e ele vê que o monte está cercado. O exército inimigo está ao redor da cidade. A cidade está cercada. E ele se apavora, porque os seus olhos conseguem ver o inimigo vindo para destruir, o inimigo vindo para atacar. E o profeta ora a Deus. E o profeta pede: abra os olhos do moço. E a palavra de Deus diz que os seus olhos foram abertos. E ele pôde contemplar aquilo que ele não havia contemplado. Os seus olhos estavam fechados, estavam cegos para uma realidade espiritual. Ele via apenas o problema. Ele via apenas a luta que estava por vir. Mas ele não tinha olhos abertos para aquilo que Deus estava para fazer. E o Senhor abriu os olhos, e ele viu o grande exército de Deus, carros de fogo, cercando ao redor do seu povo, ao redor do povo de Deus. Aqui o contexto que João está vivendo, que a igreja do Senhor está vivendo, é um momento de perseguição, é um momento de tribulação, de grande prova. E o Senhor vai abrindo os olhos. O Senhor vai revelando ao seu servo verdades e realidades que ele precisa enxergar. E aqui é mostrado o trono, o grande trono de Deus. Aqui é revelado a pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro, aquele que foi morto, aquele que foi ferido, mas vive para todo sempre. Procurado, e não foi encontrado ninguém digno de abrir os selos, de abrir o livro, desatar os selos. E a verdade é informada. O cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir o livro,
e desatar os selos. E ele se levanta e ele toma o livro. João vê que Deus está reinando, Deus está governando. Não há o que temer. Os inimigos existem, os inimigos nos afrontam, os problemas estão diante de nós. E como foi revelado ao moço do profeta Eliseu, maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão ao nosso redor. O nosso Deus é maior, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele reina e ele está no governo de todas as coisas. E os olhos e os ouvidos são dirigidos ao Cordeiro, aquele que foi morto, aquele que foi ferido, mas agora vive para todo o sempre. Apenas o destaque. Vi e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graça. O Senhor, quando estava para subir aos céus, ascender aos céus, no seu último momento, despedindo da igreja, despedindo dos seus discípulos, diz: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todo o poder me foi dado, recebeu todo o poder. E aqui os olhos e os ouvidos se voltam. Olhos e ouvidos são abertos. E ele vê e ele ouve milhares e milhares, milhões de milhões, anjos por toda parte, e todos dando glória, todos dizendo: o Cordeiro é digno. O Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder. Ele recebeu todo o poder, toda a sabedoria, toda a força, toda a honra, glória e ações de graça. E ele diz: Ouvi toda criatura, no céu, na terra, debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que nele existem, dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder para todo o sempre. Amém. O Cordeiro digno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por isso, os nossos olhos não podem estar voltados para esse mundo. Os nossos olhos não podem estar voltados para os problemas que nos cercam. Não precisamos nos apavorar, não precisamos nos desesperar, porque aquele que foi morto, ele é digno, ele recebeu todo o poder, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E os olhos abertos, o apóstolo vê, ele consegue ver céus e terra, todos voltados para o Cordeiro, todos se rendendo, todos louvando e adorando aquele que vive para sempre. Ele vive, ele está vivo e vive para todo sempre. E ele está no controle, ele está assentado no trono, ele é digno, ele recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso, tão somente tenhamos nossos olhos abertos, contemplemos essa realidade, esta grande verdade, e louvemos tão somente ao Senhor. E vamos ver o livramento, o grande livramento que Ele nos concederá
assim como aconteceu ali na realidade de Eliseu e o moço que contemplou, que teve seus olhos abertos. Que os nossos olhos sejam abertos nesta manhã, que a revelação de Deus continue sendo dada a nós. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.